de volta para o segundo tempo do nosso bate-papo com o treinador campeão do Mato Grosso, Gelson Conte. Obrigada, Black Sistema de Segurança, pelo apoio, por acreditar no nosso trabalho. Se alguém precisar de um serviço de porteiro, de portão, de cobertura de piscina, de cerca elétrica, chama o Valdir, a sua equipe lá, uma empresa que está há quase 40 anos no cenário estadual do setor e com muita competência. O Gelson fez um breve relato da sua carreira como jogador, como treinador, como é que ele se preparou, e agora, depois nós conversaremos também. Ele passou por Santa Catarina, ele deixou sua marca em vários clubes, mas no bastidor, agora no intervalinho, a gente estava dizendo o que marca é o campeão. E o Elton tem muita curiosidade de saber como tu foste parar na Primavera do Leste e como é Primavera do Leste, antes de falar da campanha que culminou com o título. Primeiro, nós temos que ressaltar que a situação ela tomou uma forma diferente, até porque agora todo mundo sabe que o Lucas Lenz, o menino, o filho do Maurel, que era trabalhou dirigente comigo do no Lajadense. Ele montou um escritório e eu e a minha comissão técnica, a gente é gerenciada pelo trabalho dele. Isso nos clareou um pouco mais, nos deu uma visibilidade maior, nos trouxe uma tranquilidade até na hora que tem que negociar com o presidente ou com os Antes tu diretores. negociava direto? Isso, eu negociava direto. Isso já, e eu nunca gostei de fazer isso. E o Lucas em si, ele fez um curso de executivo com o Luciano Miron, que é um rapaz de Juí, na CBF. E eles se conheceram, fizeram amizade, e o Luciano era o diretor do Primavera do Leste. Aquelas coisas que vão juntando, vai juntando aos velhinhos e acaba dando certo. E aí, no ano passado, quando o Luciano assumiu o Primavera numa Copa que tinha lá do estado, que agora não tem mais, foi montado um time jovem, um time com um treinador da cidade, porque o presidente pediu que fosse assim, e a coisa não andou bem no início. E aí o Luciano nos levou para a Primavera do Leste. Primavera do Leste é uma cidade que ela foi fundada por gaúchos, né? Ela fica a 230 quilômetros de Cuiabá. Às vezes nós que estamos aqui não temos uma noção do que é o Mato Grosso, mas nós vamos pegar lá Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, são cidades maravilhosas. Primavera do Leste é uma cidade que não tem sinaleira, ela foi muito bem planejada, é uma cidade com avenidas largas, só com rótula, e acho que talvez de 30% a 40% do povo que está lá é um povo gaúcho. É a cidade do agro, uma cidade muito rica, onde tem muito plantador de soja, milho e algodão. Tem muitos habitantes? Tem 100 mil habitantes hoje. Mesmo maior que Lajeado. Só que é uma cidade que ela tem uma metragem de capacidade de crescimento enorme ainda. A territorial ela é muito grande. Ela é muito grande. Então ela pode crescer muito ainda, porque há quadras e quadras sem construção e sem crescimento. É uma cidade bastante quente, de dezembro a março é a época da chuva, tá? Agora é aquela época quando vai ficar muito escaldante, começa aquelas queimadas, o pessoal tira um palito de fósforo, começa a queimar, até porque isso é do Mato Grosso. Mas é uma cidade a gente gostou demais. Eles têm alguns hábitos diferentes. Vai na pizzaria, sai mais cedo, lá a comida deles é boa, mas eles servem muito espetinho com mandioca, fervida. Então, mas é um povo que cativa as pessoas e eu acho que claro que a gente tinha uma ferramenta na mão, que era o futebol, né? Então, o futebol, os resultados, fez com que a gente se tornasse conhecido na cidade, que o clube fosse crescendo, que o torcedor fosse pegando gosto, que o empresariado foi pegando gosto. Mas é uma cidade boa de se morar. Agora vai ser calor, mas é uma cidade boa de se morar. Ela fica a 230 km de Cuiabá, que Cuiabá que é muito mais quente. Primavera é um pouco mais alto, então é uma cidade que de manhã e à noite ela é agradável.
E o Primavera é um bebê? O clube? O clube tem 4 anos. O clube foi formado pelo Bruno, que é o presidente. Que tem... Gaúchos? Não, ele não é gaúcho. Ele é, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é paulista. Ele tem uma escola de ensino, tem 900 alunos. Ele tem um time de vôlei na escola sub-19, tem 2 meninos na seleção brasileira. Então, ele é do ramo? Ele é do ramo. Ele tem uma escola que ela tem uma qualidade e uma visibilidade enorme dentro da cidade, Primavera do Leste, e consequentemente ele construiu, com a parceria com o médico, ele construiu um CT. Eu ia mesmo pedir, tem um estádio, tem um CT? Ele tem, o Primavera tem um CT, mas é um CT com 2 campos de futebol 7. Mas ali no CT abriga alojamento profissional, refeitório, lavanderia, bar, e é onde o Primavera tem as escolinhas que tem em torno de 300 alunos. Onde a gente se encontrava, onde a gente fazia as refeições, e lá em Primavera do Leste tem o Juventude. O Juventude há muitos anos atrás foi campeão do Mato Grosso. O Juventude tem um estádio que está fechado hoje. E nós também não fizemos uso do estádio, até porque não teve, as conversas que teve não evoluiu, mas aí tem um outro estádio que ele é municipal, aonde ele ainda está em minorias, em construções, e agora o poder público vai ter que acelerar um pouco as coisas, porque dentro da competição garantiu o calendário para o ano inteiro. Então é um clube que ele requer ainda alguma coisa de estrutura, mas tá muito organizado, entendeu? Se tem que fazer sacrifício em um ou outro lado, mas a gente sabe que tem muita organização. Então, questão foi nos dado toda a condição de moradia, de alojamento, de refeição, viagem, hospedagens, foi nos dado, foi 100%. Que é fundamental para o trabalho. Foi fundamental para o trabalho. Porque o Gelson vai contar, ele ganhou, vai contar a trajetória do campeonato, quando é que ele sentiu que dava para ficar campeão, e vai contar de quem ele ganhou. Agora eu quero que ele conte essa parte para vocês da trajetória, da folha de pagamento do clube dele e de quem ele ganhou o título fora de casa. Nós, quando tivemos reunião com o presidente e com o Luciano Miron, que era executivo, a gente traçou uma montagem de grupo de uma qualidade técnica, mas de alguns jogadores competitivos que a gente precisava montar. Eu acho que nós tivemos a felicidade de montar um grupo que a gente sabe que nos trouxe resultado, mas um grupo que principalmente entendeu aquilo que nós queríamos. Tu levaste jogadores que tu conhecia, que isso é uma coisa que eu vejo que nas tuas montagens tu gosta muito de levar os jogadores que tu já sabe que tu pode contar, né? Porque a gente sabia que ia ser que a gente teria adversários muito fortes, porque o estado do Mato Grosso, ele estava contando, porque de 10 clubes classificava 6. E o mundo do futebol no Mato Grosso estava colocando nós numa lista de não classificados entre os 6. E o presidente em si também, ele disse para nós, eu vou dar uma condição dentro daquilo que o Primavera tem, mas eu preciso buscar a classificação entre os 6 esse ano, para que o clube conseguisse se fortalecer a cada ano que passasse. E dentro da montagem do grupo que nós tivemos, eu acho que nós tivemos uma escolha, foi importante a escolha dos atletas. A gente analisou atleta por atleta. Na hora da montagem, nós contratamos 24 atletas e nós temos que ressaltar que parte física e parte técnica e parte tática foi muito bem cumprida. E a parte física, você sabe que eu levei um profissional que trabalhou 2 anos aqui no Lajadense, que é o Júnior, que estava junto comigo, e o Jefferson, que está 10, 12 anos comigo como auxiliar. E aí, quando saiu a tabela da competição, que saiu nossos primeiros 3 jogos, as pessoas às vezes comentavam
dificuldade de nós iniciarmos o campeonato. Mas quem eram os teus principais adversários? Cuiabá? Quem eram os outros assim que vocês acharam que poderiam complicar? Os que têm mais estrutura e têm mais nome lá no Mato Grosso é o Cuiabá, o Misto, que é de Cuiabá. Misto tradicionalíssimo. O Luverdense, que já jogou a Série A e Série B do Brasileiro. O Operário de Várzea Grande. E o União Rondonópolis, que é de Rondonópolis, que jogou a Copa Verde e jogou a Copa do Brasil. Ficou fora com o Vasco, jogou lá no Espírito Santo. E os 3 primeiros adversários nossos eram o Luverdense fora, o União Rondonópolis e o Cuiabá em casa. Que tinham sido os 3 primeiros colocados do ano anterior. E só aí, isso? Só isso. Aí no planejamento que nós fizemos, muita gente talvez com um pouco de receio, mas eu coloquei para o pessoal, se nós passarmos bem por essas 3, a tendência é que a gente faça uma grande competição. E nós jogamos o primeiro jogo em Lucas do Rio Verde, um domingo à noite. O grupo competiu muito. Nós tivemos lá 40% de posse de bola contra 60% do adversário. Nós tomamos o gol de empate aos 43 do segundo tempo. Então, e aí na quarta-feira a gente jogou em casa contra o União Rondonópolis, que todos eram candidatos. Nós fizemos 3-0 contra o União Rondonópolis no primeiro tempo. E aí o terceiro adversário foi o Cuiabá em casa. O treinador sente que a coisa vai andar, sim, né? Que a coisa vai andar. Eu sabia que nós íamos competir forte. E nós empatamos em casa com o Cuiabá. Então nós pegamos os 3 principais equipes do estado e nós fizemos 5 pontos em 9. Então estamos dentro. E a gente procurou bater naquela tecla. Nós precisamos nos manter no grupo de classificação, que era o grupo dos 6. E aí nós saímos na sequência para jogar contra o Academia, que também é de Rondonópolis, que era treinado pelo Edinho aqui no Novo Hamburgo. Nós vencemos de 1-0, gol do Samson, que foi jogador do Lajadense. E aí nós tínhamos toda a condição de, no 5ª rodada, garantir a vaga entre os 6. E nós trabalhamos a semana toda e quando ia começar o jogo caiu uma tempestade d'água. Daí nós fizemos 1-0. Segundo tempo a gente sofreu o gol de empate, nós sofremos um pouco o jogo, baixou um pouco o nível, mas nós se mantemos no 1-1. Foi o jogo que nós empatamos em casa. Até porque a gente sabia que não ia ser 100% em casa em todos os jogos. Aí a próxima rodada nós fomos para o jogo contra o Nova Mutum, que vem fazendo grandes competições, que já foi campeão do Mato Grosso também. E aí foi aonde a gente viu que a coisa tinha se direcionado de verdade. Nós fizemos 4-1 no Nova Mutum fora de casa, que foi aonde a gente conseguiu a classificação entre os 6, que estava garantido. E mais, estava entre os 6, nós com a possibilidade de nos classificarmos direto para a semifinal, sem precisar ir para as quartas de final. E dentro dessa condição nós pegamos o Operário de Várzea Grande, que é uma equipe muito difícil, que é o pessoal da turma do Boa Esporte, lá de Minas, que tinha pego. Nós saímos vencendo o jogo na casa do adversário, fizemos um grande jogo, marcamos muito, empatamos 1-1. E aí nós fomos para casa contra o Misto na condição de vencer e classificar direto para a semifinal. E aí foi o jogo que nós perdemos em casa, porque nós estávamos até 25 do segundo tempo 0-0. A responsabilidade foi minha, eu abri o time e a gente acabou fazendo um gol contra. Nós perdemos o jogo e aí foi aonde terminou a fase classificatória, mas nós estávamos classificados para as quartas de final. Já estamos terminando o segundo tempo do nosso bate-papo com essa história maravilhosa de vida de Gelson Conte, profissional e de vida. Voltamos em seguidinha.